Oi pessoal, meu nome é professor José Roberto e bem-vindos a mais uma aula de Física. Veremos hoje potência e rendimento. As expressões potência e rendimento das máquinas são em geral bastante conhecidas, porque elas são difundidas em muitos meios de comunicação, como a TV, jornais e revistas. Contudo, muitas vezes esses termos, o potência e rendimentos, causam alguma confusão. Como esses dois termos se relacionam, é o que nós estudaremos. Inicialmente, vamos estudar o trabalho realizado por uma transformação gasosa. O trabalho é dado por essa expressão, pressão vezes a variação de volume. Pressão vezes volume final menos volume inicial. Vemos aqui, se o sistema aumenta de volume, o volume final é maior que o volume inicial, você tem um ΔV positivo e o trabalho é um trabalho positivo, é chamado de trabalho motor. O sistema realiza trabalho sobre o meio ambiente. Caso o ΔV diminua, o volume final é menor que o volume inicial, nós temos um chamado trabalho resistente. O trabalho é negativo, isso é realizado sobre o gás. Nós podemos dizer que o meio ambiente é que realiza trabalho sobre o gás. Potência média. Nós podemos definir potência média como sendo a divisão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo gasto por essa máquina. Matematicamente, nós temos a potência média, o trabalho representado pela letra W aqui, dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. A unidade de medida de potência é o watt. Rendimento. O rendimento das máquinas térmicas é dado pela divisão obtida pelo trabalho pela quantidade de energia fornecida a ela em forma de calor. É o trabalho da fonte, a quantidade de calor fornecida pela fonte quente. Então, o rendimento é representado por essa letrinha, eta, uma letra grega, tá? Trabalho dividido pelo calor fornecido pela fonte quente. Mas, o trabalho também pode ser tirado da diferença entre o calor fornecido pela fonte quente e o calor perdido para a fonte fria. Então, você fornece uma quantidade de calor, parte você perde para a fonte fria e parte você realiza trabalho. Tá? Isso nada mais é do que a conservação de energia. Então, o trabalho vai ser o calor recebido da fonte quente menos o calor perdido para a fonte fria. Então, como nós vimos que o rendimento é o trabalho dividido pelo calor fornecido pela fonte quente, e o trabalho está aqui, com fonte quente menos fonte fria, então a gente pode chegar a essa expressão matemática. Ou também é dado pela expressão 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Quanto maior a diferença entre as temperaturas da fonte quente para a fonte fria, maior o rendimento da máquina térmica. O valor do rendimento é sempre um número entre 0 e 1. 0 seria 0 de rendimento. 1 seria 100% de rendimento. O número dado está sempre entre 0 e 1. Vemos também que, lembrando que o 1 é impossível. 100% de rendimento é impossível de ser obtido. Vamos a um exercício. A queima de combustível no motor de automóvel produz 176 mil joules, dos quais 43 mil joules
são aproveitados no movimento do carro, isto é, realiza trabalho. Quanta energia não foi aproveitada, em que ela foi perdida e qual é o rendimento desse motor? Bom, se você produziu 176 mil joules, forneceu ao motor, mas ele só 43 mil joules são aproveitados, o calor que foi perdido é a diferença, tá? Então seria o 176 mil menos o 43 mil, 133 mil joules. Esse é o calor que foi cedido para a fonte fria. Para onde ela foi perdida? Então ela foi perdida em forma de calor. O motor aqueceu e perdeu esse calor para o ambiente. Esse calor foi jogado para fora. E qual é o rendimento desse motor? O rendimento é o trabalho dividido pelo calor fornecido pela fonte quente. É 43 mil dividido por 176 mil. Fazendo essa conta vai dar 0,244 aproximadamente. Para transformar em porcentagem, multiplicamos por 100, 24,4%. Outro exercício. Qual o rendimento máximo de uma máquina a vapor com sua caldeira está a 227 graus centígrados? Se nas locomotivas a vapor no meio ambiente, o vapor escapava para a atmosfera. Vamos considerar a temperatura ambiente 27 graus centígrados. Qual vai ser esse rendimento, então? Então, a temperatura da fonte fria é 27 graus centígrados, é o meio ambiente. Mas a gente não pode deixar em graus centígrados, nós temos que transformar em Kelvin. Soma 273, lembram disso? Nós temos 300 Kelvin. Qual a temperatura da fonte quente? 227 graus centígrados. Passando para Kelvin dá 500 Kelvin. Vamos então aplicar aquela segunda fórmula. O rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. 1 menos 300 dividido por 500. Fazendo essa conta vai dar 0,4. 0,4 corresponde a 40%. Ok, pessoal? Era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.